Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e este programa é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai falar sobre a Caixa Econômica Federal, mais precisamente sobre um calote milionário na empresa provocado por medidas temerárias do governo anterior. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o sociólogo Felipe Barreiros, ele que é técnico do DIEESE na Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal. Obrigada, Felipe, por aceitar o nosso convite. Bem-vindo a esse Giro Sindical. Obrigado, Renata. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui. Felipe, o Brasil tem passado por muitos sustos nesse ano de 2023. A gente teve o caso Americanas, que é um caso que envolveu uma grande empresa, de grandes empresários, envolveu o sistema financeiro e, evidentemente, também os trabalhadores de todos os negócios envolvidos. E agora parece que a gente tem mais uma instituição financeira na mira como bola da vez, e essa é uma instituição muito cara para a gente, que é um banco público, que é a Caixa Econômica Federal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que foram os empréstimos concedidos no ano passado, que podem ter deixado um rombo, um calote na empresa. Calote esse que não foi por falta de aviso, porque a Contraf, que é a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, alertou, outras organizações da sociedade civil também, o quanto era temerário oferecer empréstimos nas condições em que a Caixa fez no ano passado e com um viés bastante tido enquanto eleitoreiro, com vistas à reeleição do então presidente Jair Bolsonaro. Conta para gente quais foram esses empréstimos, quem foram os seus tomadores. Oferecer empréstimo é um negócio que pode ser muito bom, aparentemente, né? Não é difícil a gente falar, poxa, mas tem empréstimo, que ruim. Mas é obviamente que se ele não é feito protegendo a instituição financeira e nem protegendo o tomador ou a tomadora de empréstimo, ele pode causar sequelas indesejáveis. Conta para a gente um pouquinho mais do episódio que a gente está vendo agora aparecer desde o dia 25, quando o UOL trouxe a reportagem à tona. Essa reportagem do UOL destacou duas modalidades de crédito que foram concedidas pouco antes e durante o período eleitoral de 2022. A primeira delas foi uma linha de microcrédito chamada Sim Digital. Foi um programa de simplificação do microcrédito digital voltado para pequenos empreendedores, fossem eles pessoas físicas ou microempreendedores individuais. Para as pessoas físicas, era possível contratar valores que iam de 300 até R$ 1.000. Para os microempreendedores individuais, os valores variavam entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Nessa modalidade, as taxas de juros mínimas eram de 1,95% ao mês. E poderiam ser concedidos empréstimos para pessoas que tivessem até R$ 3.000 em dívidas, pessoas negativadas. Essa linha de crédito ela foi aberta aos diversos bancos, mas só a Caixa participou. E durante o funcionamento dessa linha de crédito, foram concedidos cerca de 3 bilhões de reais para aproximadamente 4 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, num único dia foram concedidos mais de 50 mil contratos. E só no primeiro mês de funcionamento dessa linha de crédito, o banco emprestou aproximadamente 1,3 bilhão de reais. Mais recentemente, com mais de um ano depois de iniciada essa linha de crédito, foi divulgado que para cada 6 pessoas que tomaram empréstimos, 5 estavam negativadas. E isso contribuiu para a elevada taxa de inadimplência de cerca de 80% nessa linha de crédito. A outra linha de crédito, tratada pela matéria do UOL, foi do crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Essa modalidade tinha juros mensais na Caixa de juros máximos de 3,45% ao mês, o que dá mais de 50% ao ano.
para pessoas que são beneficiárias de um programa de combate à pobreza. O valor máximo que poderia ser contratado nessa linha de crédito era de R$ 2.500, seguindo as regras desse modelo. Ao final, o beneficiário que tomasse esses R$ 2.500 teria que pagar só de juros cerca de R$ 1.300. Durante a operacionalização desse programa, a Caixa emprestou mais de 7 bilhões de reais para quase 3 milhões de pessoas. Num único dia, foram firmados mais de 280 mil contratos e, durante o funcionamento dessa linha de crédito, foram concedidos, em média, 447 milhões de reais por dia útil. É claro que a oferta e a facilitação do acesso ao crédito são relevantes para a população, sobretudo aquela de mais baixa renda, que historicamente tem mais dificuldade de acesso ao crédito. Mas é importante que isso seja feito com planejamento, de forma estratégica, para não colocar em risco nem a situação financeira do banco, no caso a Caixa, e que não seja feito de forma a piorar a situação financeira das famílias e deixá-las ainda mais apertadas com novas dívidas. Esses empréstimos, eles tiveram uma janela de possibilidade de serem tomados até que período, ou eles continuam ainda sendo oferecidos? Creio que não. Os empréstimos da primeira modalidade que eu tinha falado, do Sim Digital, eles foram muito destacados entre abril e agosto de 2022. Depois eles tiveram uma redução muito grande. Os empregados e empregadas da Caixa perceberam que o nível de atraso do pagamento desses empréstimos já era muito grande. E por isso que houve uma redução a partir de agosto de 2022. Depois do afastamento do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que era um dos entusiastas desse programa, a concessão de crédito foi ainda mais reduzida. No caso do consignado do Auxílio Brasil, 99% do crédito concedido aconteceu entre o primeiro e o segundo turno das últimas eleições. Atualmente ele não está em vigência, mas chama muita atenção que o período em que ele foi concedido foi justamente o período entre os dois turnos das últimas eleições. 99% do total do montante foi concedido nesse período, e só 1% depois do segundo turno. Então, continuem com a gente, o Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o sociólogo Felipe Barreiros conversando com a gente sobre a situação da Caixa Econômica Federal. Felipe, a gente alertou já também no primeiro bloco que quando essas medidas elas vieram a público, e é evidentemente que elas foram muito bem aceitas por muitas pessoas endividadas, pessoas que estão fazendo jus a receber transferência de renda na condição de pobreza, evidentemente que ela foi muito bem recebida, e houve todo o alerta para proteger o banco e para proteger as pessoas também, para não endividá-las ainda mais de maneira irresponsável. Mas é um aspecto que você falou no último bloco, logo ao finalzinho, sobre o empréstimo do Auxílio Brasil, o consignado a partir do Auxílio Brasil, que teve uma vigência entre o primeiro e o segundo turno. Esse teria sido o elemento que mais permite a gente dizer que essa medida teve um caráter eleitoreiro, ou você vê mais elementos que fazem jus a essa afirmação? Eu acho que esse é um fator importantíssimo. Nos dois casos, o tempo de funcionamento dessas linhas de crédito, pouco antes do período eleitoral e durante o período eleitoral, isso é uma característica importante para que a gente possa afirmar que foram medidas eleitoreiras. Mas eu acho que não é só isso. Algo que foi destacado pela matéria foi, por exemplo, foi que esses empréstimos eles afetaram o índice de liquidez de curto prazo da Caixa.
e fizeram com que esse índice chegasse ao menor patamar da série histórica. Ou seja, é, a concessão dessas modalidades de crédito, sem o planejamento devido, sem as estratégias devidas, eles foram prejudiciais à sustentabilidade financeira do banco, ou seja, colocaram em risco a capacidade de liquidez do banco e colocaram, em primeiro lugar, as intenções eleitoreiras e, em segundo lugar, a capacidade de sustentação do banco. Liquidez é um conceito, uma construção teórica que diz respeito à capacidade de transformação dos ativos em dinheiro e algo que é relevante para honrar os compromissos financeiros de uma empresa. Para mensurar a liquidez de uma empresa, foram criados índices, indicadores. Um desses índices, é esse que foi tratado na matéria do UOL, que é o indicador de liquidez de curto prazo. Ele se refere à relação entre os ativos de alta liquidez e o montante necessário para suprir as saídas de caixa num cenário de crise severa de 30 dias. Ou seja, trata-se de uma construção teórica para tentar mensurar como o banco lidaria com uma crise severa. E existem regulamentações específicas e limites que os bancos precisam cumprir em relação a esse indicador de liquidez de curto prazo. E é importante cumprir essas regulamentações para garantir a solidez tanto do banco quanto do sistema financeiro. Essa redução brusca do índice de liquidez de curto prazo deixou em risco tanto a situação do banco, a solidez do banco, quanto a solidez do sistema financeiro como um todo, ou seja, colocou em risco todo um setor da economia em prol de interesses nas últimas eleições. E uma outra coisa também que a matéria do UOL não trata, mas que é importante ressaltar aqui, é que existe um outro indicador de liquidez chamado indicador de liquidez de longo prazo. E esse indicador de liquidez de longo prazo também chegou ao seu menor valor em dezembro de 2022, ou seja, é bastante provável que esses empréstimos tenham afetado também esse outro indicador de liquidez. Eu acho que é importante rememorar alguns elementos de um prazo mais longo, de uma temporalidade maior. Desde 2016, foram tomadas algumas medidas que reduziram o papel do Estado na condução das políticas econômicas. O primeiro desses eventos foi a reforma trabalhista, que resultou numa precarização do trabalho, fez a informalidade chegar a patamares elevadíssimos e aumentou o número de pequenos empreendedores, que compuseram justamente o público-alvo daquela linha de crédito do Sim Digital, que era voltada aos pequenos empreendedores. Foram tomadas anteriormente medidas que prejudicaram a regulação do trabalho e há poucos meses das eleições foram ofertadas formas de auxílio justamente para as pessoas que haviam sido prejudicadas por aquela medida anterior. Isso mostra que a preocupação não era com o bem-estar das pessoas, eles estavam preocupados muito mais com a eleição do antigo presidente, em tentar angariar novos votos. E vamos voltar lá ao papel da Caixa Econômica Federal, que tem um papel social importantíssimo no país. Cada um de nós, querendo ou não, sabendo ou não, é impactado por uma ou mais políticas organizadas ou desenvolvidas ou, vamos dizer assim, distribuídas pela Caixa Econômica Federal, que são a operacionalização dos pagamentos dos programas sociais de transferência de renda, o gerenciamento do fundo de garantia, a liberação de recursos para habitação, liberação de recursos para infraestrutura, uma das mais importantes é o saneamento. Já há uma estimativa de quanto pode ser, qual é o valor total desse rombo, ainda está numa fase de investigação inicial, e ainda isso pode vir a afetar todas essas políticas que o banco operacionaliza, gerencia, oferece,
As duas linhas de crédito que estão sendo mais tratadas aqui, elas em conjunto ofertaram quase 11 bilhões de reais. No caso do Sim Digital, é, foi pôde-se perceber que uma política de microcrédito é algo bastante complexo e que não é, pode ser elaborado assim às pressas. No entanto, justamente por esse caráter eleitoreiro que foi tratado anteriormente e pela pressa que seus idealizadores tinham em implementá-lo, não foram esse programa ele não foi muito bem pensado. E a saída que seus idealizadores tiveram para colocá-lo em prática rapidamente foi a construção, a implementação de um fundo garantidor com recursos do FGTS. Esse fundo garantidor tinha o valor de 3 bilhões de reais. Considerando que, através do Sim Digital, foram emprestados 3 bilhões de reais e que a inadimplência é de cerca de 80%, estima-se que seja necessário utilizar 1,8 bilhão em recursos do fundo e que a Caixa seria responsável por mais 600 milhões para contornar essa elevada taxa de inadimplência. No caso do consignado, como o valor do empréstimo é retido diretamente na fonte, a inadimplência é baixa. No entanto, quando o novo governo assumiu e, e transferiu o Auxílio Brasil, retornou o programa Bolsa Família no lugar do Auxílio Brasil, foi feita uma revisão no cadastro dos beneficiários e cerca de 110 mil pessoas perderam o benefício. 110 mil pessoas que haviam contratado o consignado do Auxílio Brasil. Então, essas pessoas elas estão mais sujeitas à inadimplência. Mas, como já foi dito, essas linhas de crédito expandidas tão rapidamente, sem planejamento, afetaram os índices de liquidez do banco. Mas já no primeiro trimestre desse ano, esses indicadores apresentaram melhoras, mostrando que a Caixa já indica, já sugere alguma recuperação desses eventos. Mas, e só para a gente ter uma ideia, a expansão do crédito geral da Caixa e do crédito imobiliário em particular tiveram um crescimento relevante nesse primeiro trimestre de 2023. Mas é claro que isso não exclui a necessidade de reforçar a Caixa como um instrumento de promoção de políticas públicas, de ampliação da oferta de crédito voltada ao desenvolvimento econômico, principalmente num cenário em que as instituições privadas elas têm iniciado uma movimentação de retração da oferta de crédito. Então, esse giro sindical vai fazer um intervalinho e volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o sociólogo Felipe Barreiros e nós estamos aqui conversando sobre a Caixa Econômica Federal. E a Caixa tem sim o papel de prover empréstimo para as pessoas mais vulnerabilizadas, mas que isso tenha que ser feito em condições em que não as vulnerabilize ainda mais. E toda a sua explicação vai sempre remetendo a origens dessas vulnerabilidades, né? Então, para que a gente tenha um entendimento comum de que ninguém aqui, nem eu, nem você, nem o Diese, nem a Caixa, a gente se opõe ao empréstimo, ao microcrédito para as pessoas que são as mais vulnerabilizadas, que mais precisam. Mas que, a depender da maneira como isso é feito, não resolve o problema delas, e sim piora o problema delas. Cobrar 50% de juros de quem recebe transferência de renda pela condição de pobreza é algo, no mínimo, paradoxal. E o que se fala, Felipe, sobre a responsabilização deste calote? Saiu uma matéria, né, nessa semana, com declarações da presidenta da Caixa, Rita Serrano, que anunciou que as medidas que foram tomadas estão sendo investigadas pelos órgãos competentes e também internamente pela Caixa. Eu acho que é preciso acompanhar com cuidado os resultados dessas investigações
e que, caso seja confirmado que as medidas foram tomadas sem nenhuma preocupação com a integridade do banco e que tinham intenções meramente eleitoreiras, é fundamental que as pessoas que estavam por trás disso sejam responsabilizadas devidamente, porque pode ter significado um prejuízo grande para o banco e também para a sociedade. O fato, né, Felipe, é que no governo Bolsonaro a vida não foi fácil para muitos setores da população e para os mais pobres, como sempre, não poderia deixar de ser, foi sempre muito mais difícil, né? Na Caixa, nas instituições de Estado, a gente teve momentos muito tristes para a história da Caixa Econômica Federal, como foi o envolvimento do ex-presidente Pedro Guimarães em escândalos de assédio sexual e assédio moral, sobretudo a mulheres, né? E não é sem motivo que hoje é uma mulher que dirige o banco, uma ex-dirigente sindical, a Rita Serrano. Aliás, nós temos duas mulheres na direção dos bancos públicos do país, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal, estão nas mãos de mulheres, né? É uma reparação, no mínimo, né? Agora, eu queria te perguntar, observando todo esse cenário, o que que a gente espera aí para o futuro da Caixa, agora sobre a direção de uma ex-dirigente, uma mulher, e também baixo, evidentemente, sobre um outro governo. Entre 2002 e 2015, 2016, há uma tendência ao crescimento, por exemplo, dos ativos, da carteira de crédito, do número de empregados, do número de agências, entre outras coisas. E de 2015 2016 até 2022, muitos desses dados eles passam a ter uma tendência à queda. Então, os ativos são reduzidos, as operações de crédito também são reduzidas, o número de empregados, as agências, e não por acaso coincide com uma mudança de governo e, consequentemente, de projeto político, de percepção sobre o Estado, de percepção sobre o papel que o Estado deve ter na economia e, em consequência, que um banco público deve ter na economia. Os governos que assumiram a partir de 2016, eles tinham um projeto claramente de esvaziamento do Estado. Isso significou também um esvaziamento do papel da Caixa a partir de 2016 e que precisa ser recuperado. Então, esse rombo tratado na matéria do UOL, ele precisa ser tratado em linha, num prazo ainda maior. Ele não se resume a essas duas medidas e tem muito mais a ver com a compreensão que esses governos anteriores tinham sobre o papel que um banco público, como a Caixa, deve exercer. Agora, assumindo um outro governo que tem um compromisso democrático com a inclusão das pessoas historicamente excluídas, de combate às desigualdades constituintes do Brasil, espera-se que os bancos públicos eles sejam fortalecidos e que possam atuar naqueles nichos e desempenhar os papéis que são clássicos dos bancos públicos. No caso da Caixa, por exemplo, na promoção do crédito habitacional, no crédito voltado ao saneamento, que são problemas históricos da sociedade brasileira, o déficit habitacional, mas é preciso que esse crédito ele que ele seja feito com planejamento, de forma estratégica, diferente das modalidades de crédito que foram tratadas aqui. É preciso que o crédito seja fornecido com objetivos de redução do déficit, de diminuição das desigualdades, que isso possa servir como um meio combate às desigualdades, o combate ao déficit habitacional possa servir como um meio para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento econômico do banco. O que tem que ser perseguido de uma forma geral por um banco público como a Caixa não são exclusivamente seus resultados financeiros contábeis, são os resultados sociais, a promoção do bem-estar, e é isso que se espera que, nesse novo contexto, a Caixa
possa ser fortalecida e cumprir esse papel. Então, com isso, nós chegamos ao fim de mais um Giro Sindical e eu queria agradecer demais a participação aqui do Felipe Barreiros, o meu colega de Diese. Obrigada, Felipe. Obrigado, Renata. Foi uma satisfação para mim. Muito obrigado. Seguimos. Tchau, tchau.